Ô, rapaziada, como se não bastasse o Bahia tomar 4-1 do Remo, né? A lesão de Ronaldo e todas as outras coisas, eu gravei um vídeo aqui de 10 minutos e o vídeo saiu sem áudio, cara. Vocês acreditam? Tendo que regravar agora aqui pra vocês, tentando trazer toda a energia, tudo que eu me mandei, dediquei aí pra esse conteúdo, tá? Então eu peço, por favor, pelo menos que você ajude com like, com gostei aí, porque pelo menos vai impulsionar esse vídeo, beleza? Dá essa moral pra gente. Fala nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, cara. Lesão de Ronaldo preocupa, né? Eu vi muitas pessoas especulando aí nas redes sociais a respeito do que pode ser e a margem é muito grande sobre o período de recuperação. Ele ainda não teve o resultado da ressonância revelado, pode ser que ele já tenha feito, inclusive, essa ressonância, mas o clube ainda não se pronunciou a respeito desse assunto. Então, não é porque é uma luxação no cotovelo que tende a ser mais leve do que uma fratura ou algo do tipo, né? Depende muito do caso, depende muito da região, para a gente poder tirar conclusões mais precisas a respeito do que efetivamente aconteceu e de quanto tempo o Ronaldo vai ficar de fora. Algumas pesquisas rápidas que eu tive a oportunidade de fazer em fontes respaldadas da área da medicina me dão conta de que uma luxação no quadril ou no ombro, por exemplo, pode demandar mais tempo de recuperação, né? De 3 meses até quase um ano. Sendo no cotovelo, a tendência é que o tempo de recuperação não seja tão longo, mas se for algo grave, pode também demandar mais tempo para poder se recuperar. Se for algo leve, o que não parece, vamos ser claro e transparente, eu queria ser aqui portador de boas notícias, mas não me parece algo leve, né? Ele virou ali o cotovelo e tudo mais, sentiu muita dor na hora, a gente viu pela expressão facial dele. Aí poderia ficar de 2 a 6 semanas, o que seria excelente, porque o Bahia vai ter agora 1 semana e meia sem jogos provenientes da data FIFA, né? Período aí até enfrentar o Atlético Paranaense, então ele, pô, perderia poucos jogos se fosse de 2 a 6 semanas, mas é muito improvável que a lesão, né, por mais que tenha sido uma luxação, tenha sido só, entre aspas, uma luxação, tenha sido algo leve, né? Mas, enfim, tem gente mais gabaritada do que eu para poder falar sobre esse assunto, como o médico Jefferson Moitinho, que falou sobre a temática, trazendo aí uma resolução um pouco mais clara, mesmo que ainda não tenha acesso ao resultado da ressonância. Hoje, o goleiro do nosso Bahia sofreu uma lesão importante e as imagens são fortes. Eu vi algumas pessoas comemorando que foi apenas uma luxação, que não teve fratura, mas ele ainda não fez ressonância magnética. Algumas fraturas aparecem apenas na ressonância. Outra coisa importante é que no cotovelo, às vezes a luxação ela é mais grave do que uma fratura, tendo um tempo de retorno ao esporte de 3 meses até um ano. A principal complicação é limitação do movimento, o que seria um braço estende completamente e o outro estende um pouquinho menos. Isso limita o alcance do goleiro. Então, a gente precisa que os próximos passos mostrem pra gente na ressonância uma lesão mais simples, que ele tenha uma avaliação muito bem executada por um cirurgião do ombro e cotovelo e que a fisioterapia dele permita que ele tenha uma reabilitação completa para que ele retorne pra gente num tempo seguro e sem sequelas. Hoje, o goleiro do nosso Bahia sofreu uma lesão importante e as imagens são fortes. É isso, rapaziada. Torcer para que não seja nada tão grave. Acho que hoje o Bahia tem profissionais na área de fisiologia capacitados para poder fazer com que essa recuperação seja mais rápida, mais breve possível. O próprio Ronaldo, que vivia um excelente momento, deve estar muito disposto a poder voltar aí o quanto antes. Mas, enfim, eu não tenho boas perspectivas, né? Eu queria, como eu falei, ser portador de boas notícias, mas pela forma como se deu a lesão, pela dor que ele sentiu e tudo mais, acho muito improvável que essa recuperação dure pouco tempo, né? Vamos torcer, né? É o que nos resta aí, torcer e emanar energias positivas. O próprio Ronaldo agradeceu aí nas redes sociais, né? As mensagens enviadas pelo torcedor do Bahia, pelo torcedor tricolor, né? Ter se sentido acolhido nesse momento que é difícil, né? Não é só por conta da lesão, né, gente? É porque é um goleiro que conseguiu cair nas garras da torcida por conta do trabalho competente que vinha fazendo. Então, é cortar ali um momento muito positivo, muito bom, talvez um dos principais da carreira de Ronaldo. Depois de muita batalha para poder encontrar o goleiro, o Bahia traz Ronaldo ainda como uma dúvida, assim como veio o João Paulo, né? Sem ser aquele cara
que passa logo de cara muita tranquilidade na posição. O Ronaldo se desenvolve e cresce dentro do Bahia, né? Com muito trabalho, evidentemente, mas também com muita resiliência, né? Sabendo amadurecer com os erros que teve no começo, melhorando o jogo com os pés. O que Ronaldo é hoje é proveniente de um processo árduo, né? Ao longo dessa trajetória vestindo a camisa do Bahia. Então é muito difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Chegar um João Paulo, que ainda não foi exigido no nível tão elevado, e ter uma sequência e corresponder e se encontrar como o Ronaldo vinha se encontrando e evoluir no aspecto do jogo com os pés, que é um problema de João Paulo ao longo da sua carreira, né? É difícil, é complicado e assim, não tem como não falar que isso não é proveniente de uma negligência. Eu mesmo, há 3 dias atrás, soltei um vídeo do nosso querido Ivo Ferraz falando sobre um suposto interesse do Corinthians em João Paulo e falei sobre essa necessidade de ter um goleiro, né? O Bahia estava buscando um goleiro mais jovem que se desenvolveria mesmo sem ser titular, disputando posição ali com o Ronaldo, né? Teve a busca pelo Pedro Morisco, que acabou se machucando no Coritiba, que está jogando o Pedro Rangel. Teve a busca pelo Endrio do Gil Vicente, que depois foi pro Flamengo, hoje é jogador do Flamengo, não está tendo tantas oportunidades porque Rossi é titular unânime da equipe do Flamengo. É a mesma coisa de Ronaldo, né? Ele viria também para poder disputar a posição, mas agora, por exemplo, poderia ganhar a oportunidade. E nessa daí, esse goleiro que viesse a surgir ia ter sequência, né? E o Bahia parece que parou de procurar esse goleiro, né? E tá confiando totalmente em Ronaldo e se houver uma lesão, confiando totalmente em João Paulo, que só tem contrato com o Bahia até o meio do ano. Então agora meio que o Bahia é forçado a se movimentar para poder renovar com o João Paulo. E agora a janela de transferências internacionais está fechada. O Bahia só pode procurar jogador livre no mercado ou procurar jogador dentro do mercado do futebol nacional que jogou os estaduais. Então, cara, situação muito delicada, muito complicada, novamente proveniente de negligência, né? Eu entendo que em determinado momento não havia necessidade de ter a busca por trazer um goleiro grande unanimidade para poder chegar e roubar a vaga de Ronaldo, porque o Ronaldo vinha bem, não ia ser simples roubar essa vaga, mas que trouxesse o perfil que estava procurando, um cara mais jovem para poder se desenvolver mesmo sem ser o titular da posição, esperando uma brecha, uma oportunidade para poder assumir o posto, né? Então, enfim, agora é torcer, emanar energia positiva aí para que João Paulo surpreenda, já que ele foi bem no nível de cobrança de campeonato baiano, mas ainda não foi exigido, pelo menos no Bahia, no nível mais elevado. Agora é aguardar e torcer. O William José postou story hoje de manhã, não tá aparecendo aí na imagem, mas é só você ir lá no story dele que você vai ver que ele botou bom dia com Jesus. Não é bobo, né? Não é inocente o William José, ele estava sendo muito criticado por conta dos pênaltis perdidos, né? Tinha batido 10, perdido 4. Deixou isso claro, essa chateação clara no jogo contra o Internacional. Aí ontem, pênalti perdido por Juba, né? Ele meio que deixa de ser o batedor oficial, mesmo com o Everaldo em campo. Rogério opta por colocar Juba para bater, porque meio que Juba virou o batedor oficial. Tinha 3 pênaltis batidos, 3 pênaltis convertidos e acabou perdendo contra o Remo. E aí o William José, mesmo que não tenha sido direcionado para isso, não vou aqui apontar o dedo e dizer que é para isso, mas torcedor meio que subentende, torcedor deduz, aparece aí nas redes sociais, como não faz com muita frequência, colocando aí o bom dia com Jesus indo para o treinamento, né? No CT. Enfim, cara, não sei se foi indireto ou não, mas fato é que o Bahia tem como batedor oficial, mesmo com o pênalti perdido, Juba. Quando tá em campo, eu acho que o adequado é colocar Everaldo por ser um cara que tem um aproveitamento excelente. Mas não julgo a escolha por Juba na partida contra o Remo. Acho que é pertinente Juba bater dentro de jogadores do time titular, porque estava com 100% até aquele momento, 3 pênaltis batidos, 3 pênaltis convertidos. Mas enfim, isso daí já são águas passadas. Eu acho que os problemas do Bahia vão muito além disso, né? Por mais que tenhamos perdido pontos importantes aí por conta de pênaltis perdidos nessa temporada. Copa do Brasil, teremos sorteio hoje. Nossa equipe, inclusive, já deve entrar entrando ao vivo daqui a pouco no SMB Live, nosso outro canal, para poder falar sobre essa temática, para poder falar sobre esse assunto. Podemos pegar a vitória da Bahia, Ceará, Coritiba, Mirassol, Guarani não, perdão, Chapecoense, Paysandu, Operário, Remo, ó o Remo aí, ó. Atlético Goianiense, Confiança, Atlético, CRB, Barra, Santa Catarina, Goiás, Juventude e Jacuipense. São os possíveis adversários do Bahia. O sorteio vai acontecer às 14 horas e nossa equipe já está mobilizada ao vivo para poder acompanhar este sorteio, tá?
Bom, o nível de exigência na Copa do Brasil certamente será mais alto, né? Como no Brasileiro, por conta da eliminação da Libertadores e do calendário mais favorável. E o que me preocupa muito, sobretudo em Copa do Brasil, onde se é exigido muito mentalmente, porque vamos para confrontos ali de mata-mata, né? É o mental o psicológico dessa equipe que já se mostrou extremamente fragilizado ao longo dessa temporada, ao longo dessa trajetória com o Rogério. Torcer para que dê tudo certo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?